Obrigada, professor. Falar por último tem grandes desafios, né? Então, se eu quiser me passar a palavra, também a plaquinha já vermelha, né? Porque a gente já fica pressionada aí pelo tempo. Está perto do horário, é verdade. Mas eu queria primeiro agradecer o convite. Tive que sair aquela hora com a professora Vânia, para agradecer a ela. Reforço aqui o agradecimento, reforço também ao senhor professor, muito oportuno esse evento, né, o entretenimento como vocação na cidade do Rio de Janeiro. Eu diria que o entretenimento, né, é uma vocação de toda cidade grande, né, ainda mais hoje em dia, né. Um dos autores que eu usei bastante na minha tese tinha a tese da estetização do mundo, né, o capitalismo artístico, a época que a gente vive, que valoriza muito o simbólico, né, a rede de significados e todas essas questões. Então, queria agradecer, dizer que eu acho que o que realmente me trouxe a essa mesa, né, foi a dissertação que eu defendi no programa de pós-graduação de Direito da Cidade da UERJ, onde a professora Vânia e o professor Marcos Alcino são professores, professor Marcos Alcino, presidente da banca, e a tese era justamente a exploração econômica de bens públicos por meio dos naming rights e o impacto no patrimônio cultural urbano, né? Para quem não gosta de estrangeirismos, a gente já pode falar também em naming rights como os direitos de denominação. Não sei o quanto vocês estão familiarizados com o tema, então ao longo da minha exposição aqui eu vou fazer uma breve apresentação, o que seriam os naming rights, né? E, assim, para sorte, falar por último, eu pensei, você é a última, eu vou levar aqui um esquema, né, que vai me deixar assim mais moldada, mais formatada, para não ultrapassar o tempo que eu tinha de fala. Bom, então, como eu falei, esse meu estudo começou por conta dessa minha dissertação, né, em 2016, 2017 na UERJ, e a motivação foi justamente, uma das grandes motivações foi justamente a verificação desse cenário de escassez de recursos públicos, né, para fazer frente a uma crescente demanda, tanto qualitativa quanto quantitativa, por serviços públicos e redes de infraestrutura nas cidades, né. Outra característica do cenário é uma necessária, né, a imprescindibilidade da aliança entre a administração pública e a iniciativa privada na busca por soluções que garantam melhores condições de vida na cidade. E depois, o crescente protagonismo das cidades no debate público acerca do desenvolvimento econômico. É muito claro, né, hoje em dia, a relação direta entre o vigor de uma cidade e o desenvolvimento econômico. A gente vai a uma cidade, a gente percebe que as coisas andam bem pela própria dinâmica da cidade, né? A cidade hoje é realmente a protagonista nessa nova ordem mundial, né, que se estabeleceu dessa era que a gente muitos chamam de era da informação, né? A cidade é a protagonista. Eu gosto muito de uma frase que eu também usei na minha dissertação de um autor, acho que de Porto Alegre, o Carlos Leite, que dizia que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX o século das nações e o século XXI o século das cidades, levando a gente para esse verdadeiro planeta urbano, né, onde a gente vive. Por exemplo, no Brasil, acho que 85%, o número hoje deve continuar mais ou menos isso, 85% das pessoas vivem em cidades. Só no Sudeste, 92% das cidades. O professor, o senhor foi promotor e juiz ali no Espírito Santo, né? Eu sou do Espírito Santo e esse mês eu estive em Domingos Martins e fiz ali um passeio alegre, por Alegre, o município, Castelo, né? Eu tive muita alegria de ver, assim, como ainda ali a agricultura, pessoas ainda se mantêm ali, né, no campo, nessa atividade, mas a realidade do Sudeste, a gente sabe que é a grande urbanização, né? E cada vez mais o crescimento, infelizmente, na maioria dos casos, desordenado das cidades, né? Então, diante desse cenário todo, né, escassez de recursos públicos,
protagonismo das cidades, né, e a necessária aliança, né, entre a administração pública e a iniciativa privada, mas de uma forma não predatória à coletividade. A gente viu aqui diversos exemplos onde essa aliança se deu de forma danosa, né, aos cofres públicos e à coletividade. É que eu busquei fazer esse estudo sobre a possibilidade de naming rights serem uma fonte alternativa de recursos para a administração pública, né? Então, os naming rights seriam uma fonte alternativa de uso dos bens públicos, porém não sem enfrentar grandes desafios e ainda muitas lacunas a serem debatidas e solucionadas, sobretudo no que se refere justamente ao equilíbrio, né, entre as concepções e posições privatistas versus sociais e coletivas, né? Então, além do mais, a gente, além de ser muito novo, de ter ainda poucas pessoas discutem, né, a gente tem que proceder justamente à análise de sua viabilidade, bem como de seus limites de implementação, de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Eu acredito que aí entram essas decisões, inclusive essa última recente que o professor Marcos Alcino colocou, né? Não é simplesmente pegar esse instituto, que, como a gente vai ver, veio de uma prática publicitária nos Estados Unidos, mas depois desenvolvida pelas administrações públicas americanas e já espalhadas hoje, China, Inglaterra, países quase todos do Oriente Médio utilizam bastante, né? E tacar aqui na nossa realidade brasileira. Então isso, assim, que muitos municípios tentam fazer, né, como uma forma de conseguir recursos, eles fazem talvez de uma forma sem analisar a viabilidade jurídica, né, e a necessária adequação, tipo licitação, como é que eu vou fazer o edital, que tipo de bem público eu vou, né, o tipo de bem público, por exemplo, é essencial, assim, eu posso fazer isso, eu posso transformar a estação do metrô Cinelândia numa estação Samsung, né? Eu trocarei o nome de uma estação, né, que é altamente identificada com a população, com a cultura local, para o nome de uma marca empresarial. Então, todas essas questões têm que ser muito bem avaliadas, né? Então, a pergunta é, o que seria, né, essa prática que eu estou falando, né, que é tomada, como eu já disse, por empréstimo do mercado publicitário e que já é utilizada por administrações públicas nos Estados Unidos, na China e na Inglaterra. Bom, o primeiro termo, ele é polissêmico, né? Ele tem várias acepções e não há definição legal, tá? Muito embora os naming rights sejam atualmente associados a estádios esportivos e a teatros e casas de espetáculos, a expressão já era usada para designar doações financeiras ou in natura realizadas por pessoas físicas a universidades, escolas, hospitais e outras instituições de uso coletivo, a começar nos Estados Unidos, né? Então, essas pessoas que eram consideradas beneméritas, por uma relação de afeto com alguma dessas instituições, faziam doações financeiras ou in natura. Isso era um serviço à coletividade e, em troca, elas eram homenageadas com a posição dos seus nomes, né, pessoais ou de família, em salas, em corredores, em bibliotecas, em ginásios esportivos, enfim. Isso, até nos Estados Unidos tem casos, por exemplo, que universidades inteiras foram batizadas com o nome dos seus doadores, né, principais doadores, né? Brown, Harvard e Yale são todos casos de nomes de família, universidades que foram criadas com outros nomes e depois mudaram por conta dessas doações, né? Não é isso que a gente está falando, tá? Os naming rights que a gente aborda aqui não são esses casos onde há um vínculo de afeto entre o doador e a instituição que recebe, embora hoje isso ainda seja muito comum, né? Lá fora muito, é até curioso, né, porque várias pessoas, vários ricos, né, vamos dizer assim, brasileiros, doam para instituições internacionais, estrangeiras, e não fazem doações aqui no Brasil, né, mas isso ainda existe, mas não é isso. Aqui no Brasil, por exemplo, o último caso que na época eu até coloquei na minha dissertação, e era um caso que causou uma certa estranheza na USP, porque há limites de fato, né? Assim, você botar um nome de uma sala de alguém, você tem toda uma regras, né? Que
foi quando o Mindlin, aquele bibliófilo, doou a coleção dele, acho que eram 60 mil volumes, para a USP. E aí algumas pessoas, mas vai mudar o nome da biblioteca, né? Não sei o quê. Acabou, acho que, mudando. Então isso, esse tipo de doação existe. É um naming rights, porque é o direito, né? A pessoa faz uma doação e em troca recebe o direito de colocar o seu nome, né? Numa sala ou alguma coisa assim, né? Mas não é disso que a gente vai tratar, tá? Os naming rights que estamos falando referem-se a uma prática comercial, né? Introduzida no mundo dos negócios mesmo, introduzida, como eu falei, nos Estados Unidos por uma inventividade do mercado publicitário, do mercado de marketing. Essa marca empresarial consiste na utilização de eventos e construções para divulgação publicitária de nomes e marcas empresariais e surge, sobretudo, nos estádios justamente esportivos dos Estados Unidos. Estádios de beisebol, de futebol americano, de hóquei, de basquete, de basquete. E isso, assim, é de um tal grau lá, né, que não só marcas nomeiam os estádios, né, mas, por exemplo, jogadas de beisebol são quando o locutor do jogo vai falar, agora sobe, eu não sei os termos, né, sobe o arremessador tal, aqui vai fazer uma jogada AT&T no morrinho tal, não sei o quê. Então são todas, tudo é muito bem. Tem muito dinheiro. É muito dinheiro. Lá tudo é só no dinheiro. Lá tudo é só no dinheiro. Para quem tiver curiosidade, tem um livro que eu usei, que é do Michael J. Sandel, que é aquele O que o dinheiro não compra, os limites morais do mercado, né? E lá nos Estados Unidos, o dinheiro praticamente compra tudo, né? Assim, tipo, Então, isso começou lá. Eles também têm esse pioneirismo, né? Não só na iniciativa privada, como é o caso desses estádios, mas também na administração pública, né? Aí eu selecionei aqui os primeiros casos de naming rights pelas autoridades também americanas, né? O primeiro deles foi a municipalidade de Nova Jersey, em 88, cedeu à empresa fabricante de manteiga de amendoim Skip a areia da praia de Seaside Heights para que a mesma ali espalhasse 5.000 imagens de potinhos de seu produto estrategicamente postos aos pés dos banhistas. Quase ao mesmo tempo, no mesmo ano, em Orange County, na Califórnia, o serviço de salvamento nas praias passou a ser oferecido pela Chevrolet. Em 99, a Coca-Cola, para tornar-se o refrigerante oficial da praia de Huntington, na Califórnia, ela pagou, né, para se tornar o refrigerante oficial dessa praia. Em 2009, o Departamento de Transporte Metropolitano de Nova York vendeu ao Barclays, o banco, né, por $4 milhões, num prazo de 20 anos, o direito de dar seu nome a uma das mais antigas e movimentadas estações de metrô do Brooklyn. Esses são os primeiros exemplos, né, onde a municipalidade usou, nos Estados Unidos, essa prática comercial, essa prática que eu já disse que surgiu, então, no mercado publicitário, né? Enfim, como eu disse, é difícil, né, definir, porque não tem o termo é polissêmico, né, e também não tem uma definição legal. Eu adoto, né, e no meu trabalho eu adotei uma definição, e são poucos, muito poucos os doutrinadores. Depois eu vou até ver, professor, nessa decisão, se tem alguma, né, alguma referência, alguma citação de doutrina. Não, eu é que fiz menção a existência dessa possibilidade disso, mas ninguém falou sobre isso. Pois é uma coisa tão assim, inadmissível. Pouco conhecida. Né? É pouco conhecida, mas assim, a gente tem o Marçal Justem Filho, que teorizou, que ele tem já obra sobre isso, né? E a definição que eu uso é dele. E ele diz que os naming rights seriam o direito de nomear um bem, seja um bem tangível ou um evento, usualmente outorgado em troca de compensação financeira.
E ele, então, ele, por exemplo, ele usa o termo direitos à denominação, né? Como para não usar sempre os naming rights, justamente porque eu acho que já cria uma, né, assim, talvez uma pré-indisposição, né, assim, principalmente, o que é isso, né, a gente está... e ele diz que ele usa a denominação direitos à denominação, dizendo que a tradução de termos técnicos jurídicos estrangeiros para o vernáculo é sempre problemática. No caso presente, não caberia utilizar a expressão direito ao nome, que já é utilizada em outra acepção. Uma solução simplista seria direito de denominação, que é desaconselhável porque a nomeação é um instituto com perfil próprio no direito processual civil, que se alude ao direito, né, do exercício de nomear bens a penhora. Então, daí a opção, ele explica por direitos à denominação. Tá? Então, assim, dito isso, né, já caracterizada aí a figura da jurídica do que estamos falando, né, uma cessão onerosa a um direito de denominação, a gente passa, então, até pelo tempo, né, já a relação proposta com o pretenso objetivo de financiamento de ações que promovam impactos benéficos na área do patrimônio cultural urbano. E assim, uma coisa que eu estudei também bastante na minha dissertação, né, era eu não estudei o evento dos mega-eventos, o impacto dos mega-eventos, mas, por exemplo, à época, o prefeito estava preparando a cidade, não à época da dissertação, já tinha acontecido, né, mas anos antes a cidade já vinha sendo preparada para a recepção da Copa em 2014 e dos Jogos e das Olimpíadas em 2016, né. Então, por exemplo, um exemplo de... eu não gosto de revitalização, mas de requalificação de uma área do Rio aconteceu na Operação Porto Maravilha, né? Eduardo Paes protagonizou aí essa operação, que foi feita por aquela figura da operação urbana consorciada, com a emissão na época de CEPACs, que são aqueles certificados de aumento de construção, né, de aumento de potencial adicional de construção, né, e ele fez toda essa operação, assim, hoje em dia, né, avaliando, deu certo, não deu certo, a gente tem, né, algumas críticas a esse tipo de operação, onde também teve uma aliança com a iniciativa privada, mas é óbvio que os recursos injetados foram praticamente quase todos públicos, inclusive a própria Caixa Econômica, que adquiriu todos os CEPACs na época, depois eu não acompanhei mais, né? E a gente viu que ele adotou um modelo também baseado na cultura. Ele tinha um grande edifício icônico, né, que é o Museu do Amanhã, que hoje está aí na iminência de fecha ou não fecha, né? Há notícias de que vai fechar. Então, assim, o que ficou, né, assim, em termos de patrimônio cultural, em termos do que ele fez ali com aquela área, né, que poderia ser melhor aproveitada. Acho que Marcelo falou da gentrificação, houve, né, como em outras áreas aconteceu, né, a expulsão de população local por uma valorização, né, e que acabou virando uma especulação imobiliária, né? O uso da cultura muitas vezes é maléfico nesse sentido, né? Você entra valorizando um lugar, requalificando um lugar e acaba gerando especulação imobiliária e tirando dali população e comerciantes locais, né? Enfim, então isso tudo a gente vai, eu vou falar um pouquinho adiante, né? Mas o que assim, o estudo como trazer os naming rights para tentar serem uma fonte alternativa a esse tipo de operação, como essa que foi a operação urbana consorciada e outras, né? Bom, eu acho que eu também tinha me preparado para falar um pouco assim, dessa questão da cultura, né, do que são os direitos culturais, mas eu vou passar muito rápido por isso, né, que eu trabalhei bastante na minha tese, e por que os naming rights poderiam ser uma fonte de concretização desses direitos que estão, sobretudo, nos artigos 215 e 216 da Constituição, né? Esses dois artigos trazem todo o que a gente chama da ordenação constitucional
da cultura, né? Para quem tiver interesse também, tem a obra clássica sobre o tema, que é a obra do professor José Afonso da Silva, né? Que fala justamente da ordenação constitucional da cultura, né? E aí eu desenvolvo uma ideia de que como é que hoje em dia, né, a produção atual do espaço urbano é informada, está de acordo, em conformidade com a ordem constitucional da cultura, com o conteúdo dos direitos culturais estabelecidos na Carta Constitucional, né? Aí, aquilo que eu já falei antes, né, é inegável que hoje as cidades, elas se afirmaram como verdadeiras arenas de produção cultural. São verdadeiras nascentes de inovação cultural, muito em função da densidade e da diversidade presentes nos centros urbanos, elementos fecundos para o processo criativo, né? Agora, justamente por tais condições é que a fase atual de nosso sistema de produção, a chamada era da informação, parece ter se apropriado das cidades e promovido uma perversa associação entre os modernos projetos de desenvolvimento urbano, apoiados fundamentalmente em iniciativas culturais, e a nova forma de especulação imobiliária, aquilo que eu tinha falado antes, né? Muito antes até do Eduardo Paes, né? A gente presenciou aqui no Rio a tentativa do César Maia de trazer para o Rio de Janeiro uma franquia do Museu Guggenheim, né, ali no início dos anos 2000. Isso também teve uma ação judicial, né, foram várias decisões judiciais que por fim enterraram essa iniciativa. Mas isso é um movimento que surgiu, né, assim, já no início de 2000, né, nessa coisa dos arquitetos estelares, né, que toda essa condição de requalificação das cidades passariam por edifícios icônicos, né, por obras de artes muito valiosas, né? Então, e muitas vezes é justamente isso. Essa associação, né, traz prejuízos, né, porque no final das contas o do Guggenheim era mais absurdo, era um contrato de muitos anos, a prefeitura pagava pela franquia não sei quantos milhões de dólares à época e depois tinha que continuar pagando não sei quanto. Então isso não foi levado a cabo, né? Mas todas as outras iniciativas, muitas outras de requalificação de obras em cidades, né, como essa do Porto aqui do Rio de Janeiro, foram levadas diante com essa associação, né, que muitas vezes não é benéfica para a coletividade, né, para os cofres públicos e para a coletividade. Então já encerrando, professor, não vou passar por tudo para não receber a plaquinha vermelha, né, fica mais tensa aqui, mas assim, o quê? Eu vou deixar depois. Mas se você quiser, eu já encaminho para isso. Eu vou deixar. Tá. Então, qual é a proposta, né? É fazer com que, por exemplo, a gente tem alguns casos, tá? Que eu posso citar dois, só para ser mais ilustrativa e mais rápida, assim, que eu acho que são casos de naming rights, que seriam, assim, uma possibilidade, né, de duas coisas: de levantar recursos mesmo, né, como a gente está falando da tributação de jogos, por que não tributa, né, de levantar recursos para a administração pública e para gerar a efetiva garantia lá dos direitos culturais do 215 e 216. Há pouco tempo, em São Paulo, acho que na prefeitura do Haddad, eles estabeleceram aquela ciclofaixa na Avenida Paulista, né? A ciclofaixa era patrocinada por um banco. E aí tem outra questão muito interessante dos naming rights também, que é a seguinte: a gente, né, há elementos de poluição visual nas cidades, né? Cabos de sinais, não sei o que, toda essa fiação, não sei o que lá, e claro, outdoor, propaganda em todo lado, né? A ciclofaixa, ela foi um exemplo que ela resolveu. Tipo, o banco fazia propaganda porque você tinha lá elementos de sinalização, né, identificados com a marca do banco. As bicicletas eram também marcadas com a identificação, né, do banco, e elas estavam ali garantindo o seu direito de lazer, o direito da pessoa acessar outras, né, porque muito também tem a ver com acesso
as fontes de cultura, a mobilidade urbana, né? Você conseguir acessar um equipamento cultural, né, através desse transporte. Outro exemplo, acho que o centro de Porto Alegre, existia um projeto do governo federal, hoje eu não sei como está, mas que era justamente um projeto de revitalização de áreas centrais das cidades, sempre respeitando, né, assim, as características, né, culturais daquela coletividade. Então, também, assim, se reformaram algumas áreas, e um banco também, né, sempre os bancos, né, tem um banco se usou o name rights para nomear um teatro, né? Isso foi em Porto Alegre. Então, há possibilidades de uso que sejam usos, porque assim, não é que se falar o bem já está ali, ou o evento já está ali, ou a ciclovia já está ali, né? Não é uma apropriação pela iniciativa privada, não é uma privatização, é exatamente a administração dá um uso secundário àquele bem, né? Que é justamente um direito à denominação, né? Claro, passando aí não vai dar tempo de falar, né? Mas na minha dissertação eu falo licitação, todos os princípios, né, assim, de contratação com a administração pública observados, todas essas questões também urbanísticas observadas. Há, obviamente, limitações a serem impostas. Não é qualquer município, né, chegar a fazer um edital, né, da sua, né, e sem observar desde a Constituição até as outras leis, né, as leis urbanísticas, por exemplo. Então, é isso, assim, é uma proposta, né, para que a administração possa estudar melhor e compreender, e os doutrinadores e a gente, né, os operadores do direito, né, entenderem melhor qual o uso racional dos direitos de denominação, né, nessas parcerias entre o público e o privado que podem ser feitas. Obrigada.